16, 20, diz assim: e disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou ele do seu sono e disse: sairei ainda essa vez como dantes e me sacudirei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e arrancaram-lhe os olhos, e fizeram-no descer a Gaza, e amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e girava ele um moinho no cárcere, e o cabelo da sua cabeça começou a crescer, como quando foi rapado. Até aí, Senhor, fala conosco nessa manhã. Nós queremos ouvir tua voz. Quebra agora, meu Pai, todo espírito que bloqueia a palavra, todo espírito que arrebata palavras nesse lugar. Nós repreendemos na autoridade e no poder que há no nome de Jesus. E a palavra que vai ser ministrada agora vem alcançar os nossos corações, trazendo transformação para a glória do teu santo nome. E você diz: amém e graças a Deus. Irmãos, olha para mim. O povo está numa terra prometida por Deus. Eles estão numa terra a qual Deus prometeu. E agora, eles estando nessa terra, o que vai acontecer? Irmão, a PA está mais alta que o retorno, por isso que está ruim. Olha para mim. O que está acontecendo? Irmão, quando eu reclamo do som é porque o som está ruim mesmo. Aqui em cima está horrível. Então aumenta um pouquinho mais o retorno. Olha para mim. O povo está na terra que Deus prometeu. Agora, o que Deus promete é ruim? O que Deus promete é bom. A Bíblia fala sobre a vontade de Deus. Ela é boa e perfeita. Essa é a vontade de Deus. E agora, esse povo de Israel está no lugar da vontade de Deus. E eles estando na vontade de Deus, eles vão fazer aquilo que é contra a vontade de Deus. Olha que paradoxo. Eu estou aonde o Senhor me prometeu que eu ia estar. E agora que eu estou, eu vou fazer aquilo que é contrário à vontade de Deus. A Bíblia diz que o povo ia fazendo aquilo que era mal perante o Senhor. E o Senhor começou a suscitar, a levantar juízes. Por quê? O que aconteceu? Quando eles caíam numa situação dessa, vinha o inimigo e começava a impor sobre Israel. Aí Deus levantava um juiz para ser libertador, tirar Israel da opressão do inimigo. Agora imagine isso. Você está no lugar da promessa, mas o inimigo está te oprimindo dentro do lugar da promessa. O inimigo está te pressionando dentro do lugar da sua promessa. Isso vai acontecer por quê? Porque eles começaram a fazer aquilo que era contra a vontade de Deus, aquilo que era contrário à vontade do Senhor. E dentre vários juízes que passou, Deus me trouxe Sansão no meu coração no dia de ontem. Enquanto eu orava, o Senhor falou comigo: prega sobre Sansão. Quem é Sansão? Sansão, ele é um milagre nas mãos de Deus. A sua mãe não podia ter filho. Deus vai visitar, uma teofania vai acontecer. Ele vai aparecer em forma de anjo. E quando isso acontece, preste atenção, quando isso acontece, a mulher fala: eu não posso gerar. Ele fala: mas você vai gerar um filho. E esse filho não será qualquer um, ele tem propósito. Ele vai ter um propósito de vida. Ele vai ser nazireu. Desde o ventre da sua mãe, ele vai ser nazireu. E ela fala assim: como que eu vou cuidar dele? Como que eu vou ajudar para que isso se cumpra? O que é nazireu, pastor? O nazireu, ele tem algumas regras. Primeiro, ele não pode tocar em corpo morto, em cadáver. Segundo, ele não pode tomar bebida forte, vinho, não pode tomar bebida alcoólica. E terceiro, ele não podia cortar o seu cabelo, raspar o seu cabelo. Esse era um voto do nazireado. É uma pessoa que era separada para Deus, alguém que é separado para o Senhor. E agora ele vai nascer de forma sobrenatural com um propósito. Entenda isso. Deus vai investir em propósito nesses dias. Sabe que muitas pessoas perderam a cabeça, não sabem o que fazer, porque elas não tinham propósito de vida. Eu estava falando ali no gabinete agora, ali atrás. No tempo antigo, os decretos eram de morte.
Os decretos não eram uma multa, não é, eram decretos de morte. E o povo enfrentava. Hoje o decreto é de multa. As pessoas estão, pastor, é a saúde. Não é a saúde, porque se fosse só a saúde, você não sairia para lugar nenhum. O problema é que começou uma perseguição religiosa. E quando isso acontece, quando começa uma perseguição religiosa, Deus vai investir mais ainda no propósito. Porque a igreja é um propósito de Deus. Você tem que entender isso. A igreja é um propósito de Deus. Quando acontecia algo com Israel, Deus vai se levantar para defender Israel. Quando acontece algo com a igreja, Cristo se levanta para defender a igreja, porque é a noiva dele. Ele não precisa do Vinícius para defender, não precisa de você, porque o próprio Cristo se levanta e defende aquilo que é dele. Então nesses dias, nesse tempo, Deus vai investir em propósito. Você pode ter sonho, pode ter objetivo, mas se não tiver propósito, não conta com Deus. Ele vai investir em propósitos. Propósito para salvar, para libertar, para curar, para transformar, para o nome dele ser glorificado, para o reino ser estabelecido na terra. Propósito. Sansão vai nascer com um propósito. Só que ao longo da sua vida, ele vai quebrando os votos com Deus. Parece eu e você. Ao longo da vida nós vamos andando, caminhando, nós vamos quebrando os votos, os pactos. Você já viu? A gente faz uma oração de manhã, não sustenta ela à tarde. A gente faz uma oração numa semana, não sustenta ela em um mês. Eu peço uma coisa ontem, hoje eu estou pedindo outra, já não sei mais o que pedir. Porque está faltando propósito. Quando se tem propósito, você fica firme. E Sansão, ele vai crescer, vai nascer, vai crescer. E quando ele está caminhando, a Bíblia diz que ele vai lá no meio dos filisteus. E o próprio Senhor incitou isso a ele. Ele agora vai gostar de uma mulher. E quando ele gosta, ele fala com o pai: pai, eu quero uma mulher lá de fora. O pai: filho, você tem que casar com alguém aqui de dentro. Pai, mas eu gostei daquela que está lá fora. Entenda isso rapidinho, eu já vou entrar onde eu quero pregar. Quando você começa a passear em locais que não é para você passear, você vai começar a querer aquilo que não é para você querer. Quando você começar a colocar olhos naquilo, olha para mim, que não são coisas de Deus, daqui a pouco você vai querer coisas que não são de Deus para a tua vida. E a Bíblia diz que o pai vai com Sansão, quando eles estão a caminho, ele vai encontrar com um filhote de leão. Irmão, eu não sei o que aconteceu, mas o pai e a mãe não viu. Sansão pelo caminho passou, rasgou o leão, como se fosse uma folha. Ele matou, destruiu o leão. O que eu entendo? Todas as vezes que eu vou cumprir o propósito da minha vida, vão aparecer leões, para tentar me parar, me frear, para tentar impedir que o propósito se cumpra. Você está comigo aqui? A Bíblia diz que eles vão, conversam, ajeitam o casamento. Alguns dias depois vão passar pelo mesmo lugar. E quando eles estão passando pelo mesmo lugar, Sansão vai quebrar o primeiro voto dele. Ele vai lá para ver, ele vai o quê? Mas quando ele vê, tinha um favo de mel dentro da carcaça daquele leão. Entenda isso, querido. Quando você quer só ver as coisas do mundo, o diabo vai preparar um mel para chamar sua atenção. Vou falar de novo. Ele foi para... O diabo sabia que ele não ia tocar, que ele tinha um voto com Deus. Mas o diabo armou: vou colocar o mel, porque se eu colocar o mel, ele não só vai ver, ele também vai. Cuidado que nesses dias tem muita gente tocando naquilo que está morto. Sabe por quê? Porque o diabo colocou um melzinho para você. Histórias que você já venceu, histórias que você já matou na sua vida, o diabo está preparando e colocando um melzinho para você voltar, se lambuzar e quebrar o pacto de aliança que você tem com o seu Deus. Ele vai, ele come do mel, toca no mel. Não só isso, dá para o seu pai e dá para a sua mãe. Ele vai para o seu casamento, vai fazer uma festa violenta, extraordinária. Nessa festa a Bíblia vai dizer que ele faz como os homens daquela época, como os homens daqueles dias. Quem que eram os filisteus? Irmão, muita bebida, muita farra, muita coisa. E na festa de casamento ele vai quebrar o seu segundo voto, o seu segundo pacto. O que é? Ele agora vai beber uma bebida forte, porque ele começou a se comparar com quem está lá
Quero que você entenda isso em nome de Jesus. Ele tinha um propósito, mas ao longo da sua vida ele foi quebrando os votos com Deus. Ele foi quebrando os votos com Deus. Dentro do seu casamento, na festa de casamento, ele propõe um enigma. Não dá tempo de eu entrar nisso. Eles vão descobrir o enigma de Sansão. E por descobrir, agora Sansão tem que pagar um preço. Qual é? Ir para uma guerra, guerrear. Quando ele vai, está na guerra, era para ele estar no casamento, ele está na guerra. Quando ele volta, o pai da noiva dá ela para o seu amigo, um dos seus padrinhos que vieram com ele. Pensei que você não ia voltar, Sansão. Já dei a sua esposa para o seu amigo. Ele revoltado, ele diz: a partir de hoje, eu não tenho mais culpa quando fizer algum mal contra os filisteus. Entenda uma coisa, Deus tem propósito na tua vida, só que você não precisa ajudar Deus para esse propósito acontecer. Vou de novo. Deus tem propósito na tua vida, mas você não precisa ajudar Deus para esse propósito acontecer. É só confiar nele. Não precisa pecar, não precisa quebrar voto, não precisa, porque o propósito em Deus, pode ter certeza, vai acontecer. O Sansão sabia que tinha propósito, só que ele ia por caminhos tortuosos. Aí Deus falou: filho, você não está entendendo, você tem propósito, mas não precisa quebrar voto não. A Bíblia diz que ele sai dos filisteus, pega raposas, coloca fogo, taca fogo na seara dos filisteus. Ele vai embora com raiva. Quando ele vai embora com raiva, ele vai se encontrar com uma prostituta, vai deitar com uma prostituta. Agora presta atenção, um homem que o Espírito Santo se apoderava dele, após ele fazer uma grande obra, ele está deitado com uma prostituta. Você está comigo aqui, querido? Estou falando de alguém cheio do Espírito, alguém que tinha uma força sobrenatural. Não era qualquer um, ele era juiz, ele era... Até os dias de hoje, para ser juiz, tem que ter um bom conhecimento, tem que ter uma boa formação, não pode ser qualquer um. Eu estou falando de alguém que era gabaritado, alguém que era específico para cumprir um propósito. Ele cheio do Espírito Santo de um dia no outro. Toma cuidado, você pode estar aqui no domingo e amanhã pode estar em outro lugar. Você pode estar aqui num culto como esse e hoje à noite está em outro lugar. E Deus falando com você: toma cuidado, porque eu tenho um propósito na tua vida, mas não deixe os laços dessa terra impedir que o propósito se cumpra. Eles armam. Enquanto ele está com essa prostituta, eles armam para ele. Os filisteus armam contra ele, irmão. E é impressionante porque ele vai arrancar agora 2 portas. Diga, irmão, eu não estou falando de porta pequena, estou falando de portais, de entrada de cidade. Ele vai arrancar sozinho, carregar nas costas, porque o Espírito se apoderou. Agora, redobre a atenção. Ele estava acostumado a pecar e o Espírito vir e usar. Está comigo aqui? Ei. Ele estava acostumado a fazer coisas erradas e o Espírito Santo vir e quando eu lia esse texto, eu falei assim: alerta a minha igreja para tomar cuidado, porque tem gente que não percebeu. Tem gente que não percebeu, está vivendo uma vida dupla, mas porque eu uso, ele está achando que eu continuo com ele. Não, ele está sendo usado por mim, e ser usado é bom, mas estar em Deus é melhor, porque para usar até jumento Deus usa. Você está aqui, querido? Ele vai agora e ele vai encontrar com uma mulher chamada Dalila. Qual que é o nome? Se apaixona por ela, fica doidinho com ela, de 4 por Dalila. Só que ele não sabia, essa mulher era um laço do inimigo para a vida dele, para destruir o propósito de Deus. Escuta o que eu vou te falar. Tem coisas que agradam o teu olho, agrada você, mas não agrada ao seu Deus. Tem coisas que nos satisfaz só de olhar, mas não satisfaz o seu Deus, porque Ele conhece não só o início das coisas, Ele conhece até o fim das coisas. A Dalila vai representar as emoções, as paixões, os desejos de Sansão. E a Bíblia vai dizer que os filisteus vão ver que ele está apaixonado por ela, vai chegar até ela e falar assim: nós vamos te dar dinheiro para que você descubra qual é o segredo de Sansão. Qual é o segredo? Que quando os homens se levantam contra ele, ele consegue com uma queixada de jumento matar 1000 homens.
Qual é o segredo? E quando as portas estão fechadas, ele pega, arranca as portas e sai carregando as portas como alguém sobrenatural. Irmão, ele não era o que ele fazia não era natural, era sobrenatural. Então todo mundo tinha medo de Sansão. Que juiz é esse quando quer libertar, liberta? Que juiz é esse que vem um exército inteiro contra ele e não consegue deter ele? Que juiz é esse? Mas não era o Sansão, era o que estava dentro de... Eu quero que você entenda, não é você, é o que está dentro de você que faz a diferença. Não é você, não é o pastor Vinícius, é o que está dentro de nós que faz a diferença. Alguém vai olhar e falar assim, como que isso acontece? Ei, não é de mim, é dele, tudo dele. E a Dalila aceita. Ela aceita. E ela, agora a Bíblia vai dizer que ela começa a importunar todos os dias Sansão, molestando. Sabe o que é molestar, irmão? É trazer desgosto. É trazer desgosto. A Bíblia fala assim que ele ficou tão amargurado, tão angustiado, com vontade até de morrer. A mulher chegava perto dele, como é que faz? Como é que vem essa força toda? Me conta. E ele contava em partes para ela. Ele contava até que um dia ele não aguentou e abriu todo o coração. Você quer uma palavra de Deus para a tua vida nesses dias? Cuidado para não abrir coração seu para Dalila. Cuidado para não abrir coração seu para quem não pode ver as suas feridas. Cuidado para não abrir coração seu para quem não pode ouvir o propósito que Deus tem para você. Porque tem muita gente que está perto de você, mas quando você conta o propósito da sua vida, eles querem acabar com você, querem destruir você. E Deus me trouxe hoje como um profeta a declarar: toma cuidado, não abra o teu coração para essas pessoas, não se desvende para essas pessoas. Ei, querido, quando você está cumprindo o propósito de Deus, tem coisas que Deus permite você contar, e tem coisas que Deus não permite você contar. Por exemplo, o propósito de José era: conta o teu sonho, porque através de você contar o teu sonho, eu vou te levar até onde eu tenho. Mas para outros, Deus fala: não conta o teu sonho, esconda o teu projeto. Você está comigo aqui? Então você tem que ter esse discernimento. Para quem que eu posso contar? Para quem que eu posso abrir, rasgar o coração? Porque quando você vai rasgar o coração para quem não consegue ouvir, ele vai tramar contra você, ele vai ganhar em cima de você. Tem gente que quando vê a tua desgraça vai ganhar em cima de você. Mas eu quero profetizar: esses que querem ver os nossos... esse que quer ver o nosso mal não vai prosperar, não vai avançar. Deus está conosco. Comigo aqui, querido? A Bíblia diz que ele se angustiou.
Primeiro, ele tocou no cadáver, não podia. Segundo, na sua festa de casamento ele bebeu. Terceiro, ele agora raspou a sua cabeça. Quando ele quebra os votos, os pactos com Deus, o Espírito Santo sai. Só que o Espírito Santo não avisa que saiu. Irmão, redobra a atenção em nome de Jesus. O Espírito Santo não grita: tô saindo, tô indo embora. Não. Quando não cabe mais ele pega e sai. Aí você não sente que ele saiu, você não sente que ele foi embora. A Bíblia diz que ela gritou para ele assim: Sansão, os filisteus vêm contra você. Ele acordou. Ele disse consigo mesmo: vou me levantar, vou me sacudir como das outras vezes. Porque ele estava acostumado a orar e o fogo cair. Ele estava acostumado a falar e Deus responder. Ele estava acostumado a se posicionar e Deus bradar na terra. Só que teve um dia que ele falou: vou fazer como eu fazia antes. E não sabia ele que não era o que ele fazia, era quem estava dentro dele. E esse que estava dentro dele agora já não estava mais dentro dele, tinha saído, se retirado. E quando ele tenta se levantar, os filisteus pegam ele, o inimigo pega ele. Porque o inimigo quer te pegar. E o inimigo só vai encostar a mão quando você der liberdade para o Espírito Santo sair. Pastor, como que eu dou liberdade para o Espírito Santo sair? Quando eu começo a quebrar os votos que eu tenho com meu Deus, as alianças que eu tenho com meu Deus. Você faz aliança com Deus, você faz pacto com Deus, mas não consegue manter o seu pacto. E toda vez que você não mantém o seu pacto, o Espírito Santo sai. Irmão, entenda isso: quando o Espírito Santo sai, o inimigo chega. E quando o inimigo chegou, fez algumas coisas com o Sansão. A primeira coisa que fizeram com ele: arrancaram os olhos. Fala comigo: arrancaram os olhos. Por que o inimigo arrancou os olhos de Sansão? Porque até o inimigo sabe o poder da visão. Aquilo que você coloca os olhos pode trazer vida. Olha o que Deus disse para Abraão: Abraão, onde você colocar os seus olhos, aquilo que você vê, te darei. Sabe o que eles estão arrancando de Sansão? O poder de ver coisas, o poder, a capacidade de colocar os olhos em outras coisas melhores. Você está entendendo isso aqui? O inimigo, a primeira coisa que ele quer fazer é arrancar a tua visão. Tem gente que só tem a visão natural, porque a visão espiritual ele já perdeu faz tempo. Não consegue reconhecer quando é demônio, quando é carne, não consegue. Já perdeu a visão espiritual faz tempo. E Deus está falando: o inimigo fez isso com você, para que você não enxergue o propósito da sua vida. A segunda coisa que ele vai fazer, olha, e fez descer a Gaza. Pegaram o Sansão que estava no alto e colocou ele embaixo. Você não entendeu que com Deus você cresce? Com Deus você avança, com Deus você sobe. Pode ser que não seja no seu tempo, do seu jeito, mas com Deus sempre estamos subindo, avançando, crescendo. Mas agora o inimigo, quando vem, arranca os olhos e faz ele descer. Desce, porque o seu lugar é lá embaixo. O inimigo quer te ver embaixo, irmão. Só que Deus nos chamou não é para ser cauda, é para ser cabeça. Cabeça não fica embaixo, cabeça
Sansão foi errando, quebrando pacto, quebrando voto. Deus permitiu uma situação inteira para quê? Para renovar o pacto, renovar o propósito. Ai, eu não entendi não, você vai entender agora. Talvez Deus está permitindo situações severas na tua vida, só para Ele renovar o pacto de aliança que Ele tem com você, e para que você cumpra o propósito da tua vida. Tem coisa que está chegando no limite, sabe para quê? Porque você está andando torto e não quer corrigir, não quer consertar. Aí Deus vai permitir muita coisa acontecer, para quê? Para você cumprir o propósito estabelecido por Ele. Qual era o propósito de Sansão? Livrar Israel da mão dos filisteus. Só que ele se enveredou por caminhos tortuosos e não conseguia mais fazer isso. Aí vem Deus e fala: vou permitir o inimigo tocar, vou permitir o inimigo amarrar, vou permitir o inimigo tocar nos olhos. Para quê? Para você voltar para o meu propósito. Aleluia! Tem gente que está perdendo para ganhar amanhã. Tem gente que está sofrendo hoje para sorrir amanhã. É Deus falando: eu estou permitindo para colocar você no trilho de novo. Eu estou permitindo para colocar você no caminho de novo. Porque eu vou perder tudo, mas não vou te perder. Ai, irmão. E a Bíblia vai dizer assim, ó: e o cabelo da sua cabeça começou a crescer. É Deus falando: quando o pacto é renovado, a força volta, o crescimento volta, a glória volta. Ai, meu Deus do céu, alguém perdeu a chance da glória? Levante as duas mãos para o céu. O inimigo pode ter tocado nos seus olhos, pode ter feito você descer, pode ter te amarrado, pode ter derrubado você, mas hoje Deus te trouxe aqui para te dizer: calma, o cabelo vai voltar a crescer, o cabelo vai voltar a crescer, a força vai voltar para você, o avivamento vai descer de novo, o meu Espírito vai te envolver de novo, a minha glória vai te envolver de novo. Alabassuri bicandaraia, alabandocomandaraia. Eu estou pregando para alguém aqui hoje que Deus manda te dizer: ei, o propósito está retornando para as tuas mãos. Eu usei toda essa situação só para te colocar no meu propósito. Aleluia! Cresceu de novo. Vai ter uma festa, vai ter uma. Escuta, os filisteus agora preparam uma festa, porque estão brinca aí, Sansão. A gente quer te ver. E Sansão agora, ele faz. E quando a graça acaba, o guarda vai prender e fala assim:
filisteus do que em toda a trajetória da sua vida. Ei, irmão, presta atenção, ele livrou Israel da mão dos filisteus. Sansão cumpriu o seu propósito. Eu quero declarar que nesse tempo, mesmo que soframos, mesmo que somos perseguidos, nós vamos cumprir o nosso propósito. Nós vamos arrancar este povo das garras de Satanás e vamos levar para a luz de Jesus, vamos levar para a glória junto conosco, vamos reinar nessa terra, vamos cumprir nosso propósito aqui, mesmo que para isso tenhamos que pagar com a nossa vida. Deus vai nos fortalecer, Deus vai nos fortalecer. Eu quero profetizar nesse dia, nessa manhã, declarar sobre a tua vida: vem fortaleza do Senhor sobre a e você vai ver coisas grandes acontecerem, coisas extraordinárias. O que você não fez em uma vida inteira, em um só dia Deus vai liberar sobre a tua história, e o propósito de Deus vai se cumprir na tua vida para a glória do nome dele. Se você recebe essa palavra, aplauda o nome de Jesus Cristo. Fortalecimento para você. Essa ceia de hoje vai ser para fortalecer a sua fé. Você vai sair daqui renovado pelo Espírito Santo. Você que está em casa me assistindo, se conseguir, separa um pão, separa um suco. Nós vamos consagrar agora. Nós vamos orar para que isso se torne vida em nossas vidas, para que isso se torne força dentro de nós, para que o Espírito Santo de Deus venha nos fortalecer nesse momento e nesse tempo. Feche os olhos nesse momento.
Pai, eu te louvo porque eu sei que o Senhor está aqui. Não queremos andar, meu Pai, sem saber o que fazer e como fazer. Queremos ter a certeza que o Senhor está nos conduzindo, nos direcionando. Queremos ter uma só convicção, que o Teu Espírito está conosco. E nós vemos sinais da Tua presença neste lugar, nesse ambiente. Nesse momento nós, Pai, declaramos que esse pão, esse cálice, não será mais um pão comum, um cálice comum. Será fortalecimento para as nossas vidas. Será, meu Pai, vida para a nossa vida. Será, meu Pai, uma nova história, um novo tempo, para a glória do Teu santo nome. Essas pessoas que estão em casa agora, que separou o pão, separou o cálice, nós, meu Pai, declaramos, esse símbolo agora será de fortalecimento. Essa ceia será de fortalecimento. Quem está fraco vai sair daqui renovado. Quem está caído vai sair de pé. Quem, meu Pai, chegou arrebentado vai sair pronto para vencer o inimigo, cumprir o propósito da vida. E onde passarmos, o nome do Senhor será glorificado. E você diz amém e graças a Deus. Senta no seu lugar, receba do pão, receba do cálice. E quando todos pegarem, nós vamos colocar de pé novamente. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Aleluia. Coloque sobre os seus pés, você que pegou do pão, do cálice. A Bíblia diz assim: e tendo dado graças, o partiu e disse. Jesus pegou o pão, agradeceu e partiu. Quando ele partiu, olha o que ele disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazer isto em memória de mim. Queria que você fechasse os olhos por um instante e lembrasse da cruz do Calvário. Só por um instante, fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. Lá ele foi partido. Lá ele foi moído por mim e por você. Lá ele foi partido pelo assassino, pela prostituta. Lá ele foi partido por quem não vale nada aos nossos olhos, mas ele tem todo o amor. Lá ele foi partido. E naquele momento ele se entregou. E hoje, quando fazemos esse ato, quando comemos desse pão, a Bíblia diz que é o corpo dele partido por vós. Faz isso em memória de mim. Coma do pão. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é um novo testamento, é uma nova aliança, é um novo pacto no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Através desse cálice, Deus está fazendo uma nova aliança com você. Talvez você quebrou o pacto com Deus, quebrou votos que você fez a Deus. Deus está falando: hoje é uma nova aliança, através do meu sangue. Podeis tomar do cálice. Se você pode agradecer Ele por alguns instantes.
Erga suas mãos aos céus, erga. Fala: Jesus, obrigado por tudo. Jesus, obrigado pela minha família, obrigado pelo meu lar, obrigado pela minha casa. Obrigado, Senhor, obrigado por tudo que eu tenho, por tudo que sou. Obrigado, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Se você pode, adora Ele nesse momento, vai. Eu sou livre. Diga: nada além do sangue. Nada além do sangue. Nada além do sangue de Jesus. Se você pode mais uma vez, cante: eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Diga: nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que o Senhor te fortaleça nessa manhã, que o Senhor te dê a paz, que o Senhor levante a tua cabeça, que Ele faça o rosto dele resplandecer sobre ti, tenha misericórdia de ti, que o Senhor levante a tua cabeça e te dê a paz. Do amor de Deus Pai, as doces consolações do Espírito Santo seja com toda a igreja, não só hoje, mas até a volta de Jesus Cristo. Vá em paz, que Deus te abençoe.